Olá. Bom, hoje nós trouxemos uma reflexão sobre o poder de criação. E o poder de criação é algo que todos nós, sem exceção, utilizamos frequentemente, para não dizer continuamente, o tempo todo. Essa nossa capacidade de criar, de gerar coisas, vem desde todo sempre, na verdade. E de acordo com aquilo que a gente vai estudando ao longo do tempo, e não só por uma questão de estudos, mas pela própria experiência de vida, nós vamos notando o quanto realmente é curioso essa questão do que nós somos capazes de realizar em relação a tudo aquilo que nós temos na nossa vida, no nosso mundo. Eu diria que de alguma forma a gente acaba se perdendo um pouco nessa questão de criação, aquilo que é a nossa capacidade em realizar determinadas coisas ou absolutamente tudo que a gente consegue alcançar e não necessariamente está consciente sobre isso. É essa a diferença entre a questão do que eu estou consciente e daquilo que acontece sem que eu perceba, sem que eu note, que vai realmente indicar o quanto há de consciência no sentido de, olha, eu estou percebendo como as coisas e todo o movimento da vida acontece. É claro que para a gente ter uma atenção plena, até como muitos cursos que estão surgindo agora, treinamentos através do Mindfulness, né, que são técnicas fabulosas, vão nos dando essa direção, esse conceito do auto-observar-se. Dentro do yoga, a gente tem muito isso, tanto é que é um termo que é muito utilizado, é o tornar-se observador. E tudo isso que a gente está falando, né, assim como outras técnicas que existem também, é exatamente a questão do manter a atenção em relação àquilo que está acontecendo. E aí a gente encontra, obviamente, aquilo que a gente entende como sendo os fatores geradores, ou pelo menos os mecanismos, né, que conseguem fazer com que essa força ou esse poder de criação aconteça. E aí, para a gente tentar entender, ou pelo menos para organizar isso, a gente coloca necessariamente como o pensar e o sentir. Pensar, a mente, como a gente ouve tanto falar, né, é algo que nos dá essa condição de perceber, entender cognitivamente aquilo que a gente está vivendo, né, e o que a gente aprende e tudo mais que vai acontecendo ao longo dos dias, de acordo com o nosso desenvolvimento. E o sentir está relacionado às emoções que a gente tem. Então a gente separa essas duas coisas, mas na verdade elas acabam funcionando sempre muito juntas. E uma coisa muito certa, o pensar naturalmente traz aí a emoção à tona. E essas duas potências é que formulam, é o que direcionam, é o que fazem com que o desencadear da criação aconteça. Eu trouxe esse tema porque é algo muito interessante para a gente refletir a respeito de como a nossa vida acontece, independente da idade que a gente tenha, porque quando nós somos crianças, normalmente, né, dentro daquelas condições que a criança vive buscando a sua alegria, o seu prazer, e ela não está pensando e preocupada com absolutamente nenhuma responsabilidade, né, porque não existe isso no mundo dela ainda, então o pensar dela está voltado somente para coisas que lhe tragam essa satisfação, essa alegria, esse momento prazeroso. E as emoções ficam naquele estado do momento, daquilo que está sendo vivido naquele instante. Então, se a gente olhar para o que a gente vive ao longo do tempo, na fase adulta e depois nas fases mais amadurecidas, como a gente costuma dizer, é natural que a gente vai perceber que entre erros e acertos, né, que a gente identifique aí, o pensar e o sentir, eles estão sempre caminhando juntos. É algo profundo, é algo para ser mais explorado com toda certeza. Num vídeo de 5 minutos ou um pouco mais, a gente não vai conseguir se aprofundar tanto.
E esse é um tema que eu até divulguei, que vai ser colocado no ar amanhã, né, dia 27 de agosto de 2018, lá na TV Mindália, que é uma TV que se dedica, né, pela internet, desculpa, uma TV pela internet, que se dedica a trazer temas para reflexão. E eu fui convidado para falar a respeito desse poder de criação através do pensar e o sentir. Aqui então eu só gostaria de deixar essa, vamos dizer assim, essa ideia da reflexão sobre o pensar e sentir. Como anda, né, o meu pensar e o meu sentir? O que eu tenho produzido com esse pensar e sentir? A gente vai debater um pouco mais isso amanhã, né, para estender um pouco mais o assunto, e vai ficar gravado lá. Para aqueles que não puderem ver amanhã, vão ter o link lá, não existe nenhum custo para isso, né, para acessar, ok? Então, quem tiver interesse, fica aí o convite. Mas já deixando aqui, né, essa sinalização. Observe, veja o que você tem pensado, o que existe aí que só você sabe e principalmente aquilo que lá internamente é o sentir, é o sentimento que tem o poder de criar, na verdade. E aí, dentro desse bate-papo, dessa palestra amanhã, a gente vai tentar explorar um pouco mais isso. É um tema realmente bem amplo, bem extenso. Mas vamos ver se a gente consegue trazer algum conteúdo dentro do pouco que eu conheço para a gente poder debater a respeito. Tá bom? Então, agradeço pela atenção mais uma vez e espero que o tema seja relevante aí para a gente poder pensar um pouquinho. Ok? Gratidão, até a próxima.